Perguntei certa vez a um monge por que vivia isolado no alto de uma montanha. Ele respondeu: "Não vivo sozinho, vivo comigo mesmo." Já na cidade, rodeado por milhares de indivíduos, era aí que me sentia verdadeiramente só. Aquilo deixou-me paralisado, pois percebemos que nos incutiram uma ideia deveras peculiar. Ensinaram-nos que a solidão equivale à infelicidade, que estar na nossa própria companhia implica isolamento, separação, uma espécie de falha. Dizem-nos que o indivíduo equilibrado é o sociável, aquele que se integra sem esforço, que possui um vasto círculo de amizades, que nunca esgota os tópicos em convívios sociais. Mas, e se isso estiver invertido? E se for o ser que busca companhia incessante, que não suporta uma hora a sós com os seus pensamentos, que preenche cada silêncio com tagarelice e cada instante vago com distrações? E se esse for, na verdade, o mais solitário? Reparem, algo ocorre com aqueles que despertam. E ao despertar, não me refiro a uma ideia espiritual agradável ou a ler alguns volumes sobre a consciência. Falo de um despertar autêntico, aquele instante em que, de repente, se apercebe que a maior parte das ações humanas é mera encenação. As pessoas representam papéis, repetem expressões captadas noutro lugar, avançam pela existência como sonâmbulos atarefados que ignoram o destino. Ao tomar consciência disto, ao vislumbrar a realidade, sucede algo intrigante. Descobre-se incapaz de suportar a proximidade de multidões. Não por um repentino desprezo pela humanidade, não por se julgar superior aos demais, mas porque o sistema nervoso simplesmente recusa tolerar tal presença. Deixem-me esclarecer. Imaginem-se numa festa. Há 30 pessoas na sala. Todos conversam, riem, partilham relatos. À primeira vista, tudo parece harmonioso. Contudo, desperto, vislumbra-se outra camada por baixo. A maioria dessas trocas não são diálogos genuínos, são atuações, um exibe o seu êxito. Olhem para mim, estou a prosperar. Outro ostenta as suas opiniões. Deixem-me expor o que penso sobre isto e aquilo. Outro encena o seu humor. Vejam quão astuto sou, quão espirituoso. Outro dramatiza o seu sofrimento. Ouçam como a minha existência é árdua, quanto peno. E todos estão tão absortos nas suas performances que ninguém se faz presente, ninguém escuta verdadeiramente o outro. Limitam-se a aguardar a sua vez de intervir, a ensaiar a réplica seguinte, a assegurar que a máscara se mantém intacta. Quando ainda se estava adormecido, podia-se juntar-se a este jogo sem obstáculo. Tinha-se a própria encenação preparada, conhecia-se o guião, podia-se afivelar a máscara e participar. Mas, no instante do despertar, ao compreender o que se passa de facto, torna-se impossível. É como assistir a uma peça e, subitamente, dar-se conta de que se é um dos intérpretes. E uma vez consciente de que se atua, não se consegue fingir que é autêntico. Não se força a crença no papel. O corpo inteiro revolta-se contra isso. É por isso que os despertos acham as multidões exaustivas, não porque as multidões sejam intrinsecamente negativas, mas porque preservar a lucidez no meio da inconsciência demanda uma energia imensa. É preciso filtrar sem cessar as projeções alheias, manter o equilíbrio enquanto os circundantes se dispersam, permanecer lúcido a nadar num oceano de turbulência. Pensem assim. Imaginem tentar escutar uma melodia sublime, mas estar numa divisão onde 30 rádios emitem 30 estações distintas ao mesmo tempo. O ruído, a interferência, os sons contraditórios afogam a harmonia, tornam impossível captar o que se pretendia ouvir, assim se sente o desperto numa multidão. Todos à volta emitem os seus medos, os seus anseios, os seus juízos, as suas encenações, e todo este bulício torna quase inviável escutar a própria melodia interior, manter o contato com o centro pessoal, sustentar a consciência. Mas há algo que ninguém revela. Quando junto a pessoas inconscientes, não se ouve apenas o seu tumulto, absorve-se-o de facto. O nosso organismo capta a ansiedade delas, a inquietude, a dor encoberta. Entra-se numa sala sentindo-se sereno e sai-se esgotado, irritadiço, inexplicavelmente melancólico, sem perceber que essas sensações não são próprias. É isso que torna as multidões tão arriscadas para os despertos. São como esponjas que impregnam o clima emocional do entorno, e a maior parte desse clima é tempestuoso. A maioria das pessoas carrega quantidades avultadas de material inconsciente, raiva, temor e vergonha que nunca examinaram, nunca admitiram. E tudo isso projeta-se para fora, no ambiente, como um oceano invisível e revolto. O desperto sente o todo.
Não por desejo, não por aspirar a ser um sensitivo, mas porque a consciência é sensível. Ao despertar, torna-se atento a coisas que as pessoas adormecidas não reparam em nada. Sentes as correntes que correm por debaixo da superfície. Percebes o que fica por dizer. Captas o desconforto que todos fingem ignorar. E isso cansa de uma forma indizível, porque estás a fazer um esforço que ninguém vê nem valoriza. Estás a lidar com conteúdos que nem sequer te pertencem. Estás a manter um espaço para a verdade em lugares onde todos pactuaram o fingimento. Lembro-me de, há anos, ir a encontros e sair deles completamente esgotado. Não era um cansaço físico, mas um esvaziamento profundo que eu não conseguia identificar bem. Precisava de dias para me recompor e voltar a sentir-me eu próprio. Achava que havia algo de errado comigo. Pensava que era fraco ou antissocial, ou defeituoso de alguma maneira. Mas depois compreendi que não havia nada de mal em mim. Estava apenas desperto numa sala cheia de gente a dormir, e manter-me acordado consumia toda a minha energia. Agora compara isso com o estar sozinho. Quando estás verdadeiramente só, sem as encenações dos outros para observares, sem as projeções alheias para absorveres, sem as expectativas dos demais para cumprires, ocorre algo notável. Podes, enfim, ouvir os teus próprios pensamentos. Podes sentir as tuas emoções sem interferências. Podes descansar de verdade. É isso que aquele monge na montanha captou na solidão. Não estava só, de forma alguma. Estava consigo mesmo, realmente consigo. Não com o eu performativo, nem com o eu social, mas com a consciência viva que ele era. E na cidade, rodeado por milhares de indivíduos, sentia-se totalmente isolado porque nenhum deles estava presente de facto. Todos se perdiam nas suas próprias atuações, nos seus jogos, na sua inconsciência. Assim, apesar de estar fisicamente cercado, não havia ninguém ali para o encontrar. Não havia consciência a encontrar consciência, só máscaras a encarar outras máscaras. Vês a diferença? A ligação autêntica surge quando a consciência se cruza com outra consciência, quando duas pessoas largam as máscaras e se veem com clareza. Mas isso quase nunca ocorre em multidões. Nas multidões, todos andam ocupados a atuar para estarem presentes de verdade. Por isso, a pessoa desperta descobre que se sente menos solitária na solidão do que na companhia, porque na solidão pelo menos tem consigo mesma. E isso é mais real, mais nutritivo, mais gratificante do que 1000 interações superficiais com gente que não está lá de verdade. Mas deixa-me ser bem explícito nisto. Não se trata de um comportamento antissocial. Não é fugir à vida. Não é fraqueza ou incapacidade de adaptação. É, na verdade, um sinal de saúde. Um indício de que valorizas a verdade acima do conforto, a consciência acima da pertença, a autenticidade acima da aceitação. A pessoa doente não é a que se afasta de ambientes inconscientes. A pessoa doente é a que permanece nesses ambientes e vai morrendo por dentro, matando a própria consciência para se encaixar, traindo a própria percepção para ser aceite. Pensa numa planta. Se colocares uma planta num quarto escuro, ela vai curvar-se e esticar-se em direção a qualquer fonte de luz. Não está a ser dramática ou antissocial. Está só a seguir a sua natureza, que é crescer para a luz. E se não houver luz nesse quarto, a planta acabará por murchar. Tu és como essa planta. A tua consciência é como essa luz, e quando te vês em contextos onde a consciência falta, onde todos dormem, onde a encenação substituiu a presença, a tua alma puxar-te-á naturalmente para longe. Não porque estás a fugir, mas porque segues a tua essência mais profunda, que é evoluir para a vigília. É por isso que já não consegues estar perto de muita gente. O teu sistema sabe algo que a tua mente ainda não assimilou por completo. Sabe que permanecer em ambientes inconscientes matará a tua consciência. Sabe que absorver o clima emocional dos outros te fará perder o contato com o teu próprio equilíbrio interior. Sabe que representar papéis te levará a esquecer quem realmente és. Por isso, recua. E esse recuo não é um defeito a corrigir, é uma sabedoria a respeitar. Agora, isso quer dizer que deves tornar-te eremita e nunca mais falar com outro ser humano? Claro que não, mas significa que tens de ser muito seletivo quanto a quem escolhes para partilhar tempo e quanto tempo passas com eles, qualidade em vez de quantidade. Uma conversa genuína com uma pessoa consciente vale mais do que 100 trocas superficiais com gente adormecida. Uma hora de presença autêntica nutre mais do que um mês de encenações, e há algo de belo que ocorre quando honras esta necessidade de solidão.
Deixas de desesperar por ligações, deixas de aceitar atuações só porque não aguentas a solidão, deixas de sacrificar a tua consciência só para ter companhia. Em vez disso, ficas confortável contigo mesmo, verdadeiramente confortável. Descobres que a tua própria presença é bastante agradável. Percebes que o silêncio não é vazio, mas repleto. Compreendes que estar sozinho faz. Não implica isolamento. E nesse estado de autêntica independência, quando decides ligar-te aos demais, fazes-no de maneira distinta. Não ages por carência. Não buscas neles algo para suprir uma lacuna interior. Não procuras fugir de ti. Encontras-te com eles partindo de uma posição de abundância, partilhando a tua essência sem impor que mudem o que são. Eis o enigma. Quanto menor a dependência em relação aos outros, mais verdadeiras se tornam as ligações. Quanto mais à vontade te sentes na tua companhia, maior a capacidade de estares plenamente com eles. Quanto mais respeitares o teu anseio por recolhimento, maior o contributo que podes oferecer ao interagir. Contudo, há de haver um período de desabituação inicial. Terás de dedicar tempo a ti mesmo, tempo autêntico, longe de meras pausas esporádicas de 1 hora, mas sim, dias, semanas, meses conforme for preciso. Tempo em que não consomes o conteúdo alheio, não internalizas as expectativas dos outros, não assumes máscaras sociais. Nesse retiro, irás desenterrar o que procuraste ao longo de toda a existência. Perceberás que já és inteiro, que não dependes de reconhecimento externo, aceitação ou companhia para te sentires pleno. Que a tua mente desperta, a tua essência, o teu ser bastam por si. E ao interiorizares isto de verdade, não como conceito abstracto, mas como sensação vivida, alcanças a liberdade. Liberdade para te envolveres ou recuares, liberdade para estabeleceres laços ou não. Liberdade para partilhares momentos com os outros ou para te manteres na solitude, pois a tua paz interior deixa de pender do julgamento, das ações ou das palavras alheias. Foi precisamente isso que o monge no cimo da montanha desvendou. Não se afastava da humanidade. Corria em direção a si próprio, e ao reencontrar-se topou com uma riqueza tão profunda, tão apaziguadora, tão absoluta, que o bulício e a desordem urbana perderam qualquer encanto. Poderia regressar à urbe se assim o quisesse. Poderia relacionar-se com as pessoas se o desejasse, mas o faria por opção, não por fome afetiva, por completude, não por ausência, por lucidez, não por encenação. Tal é o tesouro do isolamento. Não abandono, mas unidade. Não separação, mas harmonia. Não evasão, mas regresso ao teu centro. Assim, se notares que já não aguentas a proximidade de tantos, se as aglomerações te exaurem, se os encontros sociais se assemelham a suplício, se antepões uma noite de sábado em solitária a uma festividade, não imagines que há defeito em ti. Estás meramente a emergir para a consciência, e esse despertar exige amplitude, exige tranquilidade, exige retiro. Concede-te essa amplitude sem remorsos, sem justificações, sem preâmbulos. Não deves a outrem a tua companhia, se isso te obrigar a renegar o teu eu. Não deves a outrem a tua vitalidade se ela serve apenas a preservar a inconsciência. Não deves a outrem a tua representação. Se fingir anula a tua veracidade, opta pela solitude. Escolhe a tua própria companhia. Revela o que o monge revelou, que no retiro nunca te sentes só, pois contas enfim com o companheiro eterno da tua jornada vital, o teu próprio ser. E esse companheiro, ao serdes verdadeiramente conhecido, revela-se infinitamente mais cativante, mais revitalizante, mais autêntico do que qualquer grupo de indivíduos adormecidos nos seus disfarces. Isto não marca o fecho, marca o arranque. O arranque de uma lucidez verdadeira num mundo que clama por ela. Mas essa lucidez tende a amadurecer no recolhimento antes de se difundir no convívio. Retira-te, pois, se for o teu apelo, isola-te se for essencial, acredita que o teu espírito sabe o caminho. Não te confina, protege o teu bem mais valioso. A tua lucidez, a tua percepção, o teu eu genuíno. E chegará o dia em que, após esse labor, após te teres realmente reencontrado no rush, possas optar por reentrar no mundo, mas reentrarás transformado. Não como quem anseia pela multidão, mas como quem traz algo palpável para partilhar.
Não como quem encena um papel, mas como quem vive em verdade, não como quem se perde no tumulto, mas como quem captou a melodia sob o zumbido constante, e isso compensa cada instante de retiro, cada hora de calmaria, cada dia em solitude. Porque ao recuares, não perdes coisa alguma, ganhas o todo, ganhas-te a ti. E com isso em teu poder, nenhuma multidão, por imensa que seja, te fará sentir desamparado.